Bom, autorizem aí, por favor. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Feliz 2026 aí para todos e todas. Esperamos que seja mais um ano aí bem intenso, bastante rugby. É, A ideia do encontro de hoje aqui com vocês, tá? Acho que a gente vai falar sobre torneios nacionais e sobre calendário. Uma primeira conversa que a gente tem aí no ano, tá? Então, até vou falar algumas coisas aqui depois, Renatão, não sei se quiser também complementar em relação à parte da abertura aí, tá? Fiquem à vontade. Mas o objetivo nosso é compartilhar com vocês, aí, igual a gente tem feito em todos os anos, né? A gente acaba tendo uma necessidade de aguardar a virada de ano para tomar algumas definições quanto a torneios nacionais. Isso não porque a gente não quer tomar decisões antes, mas por uma necessidade da realidade da qual os torneios são financiados, que hoje é por lei de incentivo, e que a captação ela se encerra aí no dia 31 de dezembro, né? Então, por isso que a gente não divulga nada antes e por isso que a gente está aqui hoje nesse momento, que a gente entendeu que era o momento mais propício para a gente iniciar essa conversa em relação às competições de 2026, tá? Então, o objetivo aqui, a gente vai compartilhar com vocês alguns cenários, tá? E a gente também vai dar continuidade em um movimento que a gente teve naquilo que a gente chamou de Conexão Brasil, que foi um evento que aconteceu no final do ano passado, até teve ali nas redes sociais ali um breve resumo do que foi o evento, e a gente tem grande parte das pessoas que estavam naquele evento estão aqui, e a gente somou algumas outras pessoas também para esse encontro de hoje, tá? Que a gente entende que são pessoas que estão aí dentro das suas regiões, dentro das suas realidades, bem ativa naquilo que a gente trata de competições e participação de equipes em competições nacionais. Tá? Então, o grupo que hoje está aqui foi feito o convite para as pessoas que participaram daquele momento da Conexão Brasil e convidamos outras pessoas que não estiveram naquele momento, porque talvez não encaixavam nos critérios que a gente adotou por uma questão de restrição de recurso que a gente tinha, mas que era fundamental estar nesse momento aqui dessa discussão para essa continuidade desse tema de competições nacionais. Beleza? Aí, Renatão, não sei se você quer falar alguma coisa também, complementar, antes de a gente dar um start aí na apresentação. Não, é isso. Boa noite para todo mundo, bom ano. Às vezes, como o Júlio falou, a gente precisa esperar virar o ano, virou o ano, temos um pouco mais claro o que a gente vai ter condição de fazer. Então, a ideia é hoje apresentar, começar a maturar, ouvir ideias, enfim. São pessoas que estão na frente dos clubes, na frente de algumas regiões. Então, é sempre bom, a gente não gosta de tomar as decisões sozinhos, até porque a gente sabe que as realidades são bem diferentes, né? Então, acho que é importante ouvir todo mundo, conversar, ter uma troca de ideia aí, de opinião, que às vezes a gente pode estar enxergando alguma coisa que não é o ideal e alguém tem alguma ideia diferente, enfim. Então, a ideia é que comentem, que falem, que tragam ideias aí, para a gente poder. Não vai sair nada definido hoje, mas para a gente poder começar a já maturar alguma coisa aí, para poder, nos próximos dias, nas próximas semanas, para poder bater o calendário todo. Segue aí, Julião. Boa. Bom, compartilhar aqui, pessoal. Pera aí. Ô, Aguilar, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa antes de a gente iniciar aí? Sim, Vai bem. rapidinho, gente. Só aproveitar a oportunidade. Eu fui representante do Charrua no Conexão BR no fim do ano passado. Foi uma experiência incrível. E tomei a liberdade de convidar para essa reunião duas pessoas do clube também que vão ser importantes no que a gente vai discutir, mas principalmente porque o Charrua está tendo eleições, então a diretoria vai mudar e o novo vice-presidente de esportes, o Thiago Gonçalves, está aqui junto na reunião já, que deve assumir esse tipo de discussões e tarefas, temas aí no ano seguinte, e junto com ele o Júlio Cole, que além de árbitro Brasil Rugby, é um representante também da categoria. Então, por um caráter de exceção aí, só para explicar também, para não ser deselegante aí, rapaziada. Pessoal. Tranquilo, Aguilar, valeu. Sucesso aí para as novas lideranças aí também.
Bom, pessoal, vou compartilhar aqui, acho que só para já conectar com o que o Aguilar estava falando em relação à Conexão Brasil, como a gente teve pessoas que não participaram e que estão aqui nessa reunião, de maneira bem sucinta, tá? O Conexão Brasil foi um segundo evento que aconteceu, a gente já fez esse evento em 2024, que era um evento que a gente trouxe ali os representantes das federações para uma discussão, uma conversa e um trabalho, uma apresentação de um trabalho sobre um planejamento das competições dentro das suas regiões em 2024. Em 2025, diante dos resultados que a gente teve em 2024, a gente fez alguns pequenos ajustes na estruturação desse evento e a gente abriu, além das federações, a gente teve a possibilidade de convidar representantes dos clubes do Super Sevens, da primeira divisão, e do Super 12. Tá? Então, a gente, além desses representantes das federações, a gente teve ali alguns representantes de clubes, por a gente entender que os clubes talvez hoje são as pessoas que estão conectadas com os clubes, são as que estão mais ativas no que tange a campeonato aí nacional, tá? Então a gente teve esse evento no final do ano passado e uma das pautas, dos blocos desse evento foi sobre torneios nacionais. E uma das perguntas que nós fizemos, né, para os grupos que ali estavam era quais eram as suas dores, tá? E em resumo, é, veio algumas colocações, né? Então aqui até tem um retrato ali do que foi apresentado por cada grupo, né? Um grupo era das federações, que é o primeiro quadro, o segundo era do Super Sevens, o segundo era o grupo dos representantes do alto rendimento e o terceiro e o quarto era o grupo dos clubes do Super 12, tá? Então a gente teve ali alguns levantamentos e a gente, como a gente falou, a gente não vai hoje é um movimento de continuidade sobre aquele encontro, mas a gente não vai sair daqui com todas as decisões tomadas, com todos os planos elaborados, com todas as datas e jogos definidos. Tá? Então, acho que aqui é um momento que a gente tem dessa continuidade, mas acho que é legal a gente ter essa conexão, né, essa contextualização para quem não estava naquele momento. Tá? E aí, dito isso, qual que é o objetivo do encontro de hoje? A gente tem um pouco mais de profundidade sobre a discussão de mudança de calendário, tá? De inversão de temporadas. Então, isso foi uma discussão que veio e já vem com algumas pessoas, alguns representantes de clubes tendo essa conversa, tá? E o segundo ponto é torneios nacionais de 2026, em relação à captação, em relação a formato, em relação à execução dos campeonatos de 2026. Tá? Então, a ideia é com que a gente saia com esses temas um pouco mais conversado, né, um pouco mais detalhado com vocês, e a gente já tem um pouco de certeza que a gente não vai sair daqui com algumas definições, mas vamos sair sim com alguns próximos passos, até mesmo porque a gente quer abrir isso com vocês, ouvir isso de vocês, e até conforme for o andamento, ter alguns grupos de trabalho, se for o caso, para essa continuidade. Tá? Bom, quando a gente fala de cenário de captação, quando a gente vem, né, para o segundo tópico do nosso objetivo, vamos começar de trás para frente, tá? A gente precisa contextualizar vocês hoje do cenário que a gente tem real de valores captados em relação aos projetos que a gente tem de financiamento dos torneios nacionais. Então, acho que para resgatar aqui também, né? Acho que todo mundo lembra que a gente teve uma reformulação nos torneios nacionais, ali quando a gente cria ali o Super 12, primeira divisão, segunda divisão, que é o acesso, qualificatório, Copa do Brasil, Copa dos Campeões, BR15 feminino adulto. Então, surge uma construção de novos campeonatos e com esses novos campeonatos a gente traz esses campeonatos para dentro de projetos de leis de incentivo e a gente tem o trabalho de captação, né, de elaboração, de aprovação, de captação para execução desses projetos. Tá? Então, a gente hoje tem dois projetos, que um é do Sevens, que atende o Sevens, e aí envolve Super Sevens, primeira e segunda divisão, BR Sevens adulto e juvenil, e torneios de 15, que é todos os torneios de 15 que tem Super 12, BR 15 feminino, Copa do Brasil, Copa dos Campeões. Tá? E aqui a gente trouxe para vocês os dois cenários, né? Como a gente trabalhou em 2025, então a gente tinha esses valores que estavam aí, que estão aí, são os valores finais que a gente teve de execução desses projetos, e esse é o cenário que a gente tem para 2026, né? Então a gente tem ali um cenário do Sevens, que a gente tem 7% do valor do projeto protocolado captado, e a gente tem 24% captado
do valor do projeto de 15, daquele valor que foi protocolado, tá? Então, quando a gente fala valor protocolado, dentro desse projeto, estão todas essas competições, tá? Como a gente imagina que ela tenha que acontecer, com todos os jogos, todas as etapas, todo o transporte, arbitragem, filmagem, ambulância, premiação. Então, a gente escreve o projeto com todos esses itens. E a partir daquilo que é captado, a gente faz uma readequação do projeto para que ele execute, para que ele aconteça, tá? Dito isso, a gente tem alguns pontos que a gente precisa colocar aqui já para todo mundo, que é, em relação primeiro aos Sevens, a gente não tem um valor mínimo captado para a gente ter a execução do projeto de Sevens, tá? Então, ou seja, por mais que a gente tenha alguns projetos que vão sobrar alguns recursos que a gente possa transferir, valor de transferência, ele não entra no valor mínimo exigido por lei para execução, tá? Que é 20%. Tá? Então, a gente tem aqui já um primeiro cenário problema, que é o projeto de Sevens, ele não vai acontecer em 2026. Tá? E a gente tem um segundo cenário, que é o projeto de 15. Tá? Ele tem hoje 24% captado, então, por lei, a gente pode solicitar a execução desse projeto, porque a gente tem hoje esse valor que está aí, 539 mil em conta, tá? Mas existe ainda uma possibilidade desse valor ele aumentar, porque a gente tem 3 projetos do ano passado, que é o Torneios de 15 e de 25, tá? Que são esses 3 projetos aqui, né? O 15 de 2025, o Vem para o Rugby 2 e o Nina, que a gente está em fase final de execução desses projetos, vamos prestar contas, e todo o dinheiro que sobra no projeto, a gente pode solicitar essa transferência para um outro projeto do mesmo proponente, tá? Então, é um trâmite que a gente faz constantemente dentro da confederação. Então, esse valor aqui que a gente tem hoje do 15, ele pode subir diante dessas transferências. A gente não pode trazer essa transferência para o projeto de Sevens. Por quê? Porque a gente não tem possibilidade de solicitar a execução, porque como eu já expliquei, tá? Então, eu só posso solicitar a execução com 20% captado e não de valor de projeto. Então, eu posso colocar 1 bilhão de transferência lá, mas eu não posso executar porque eu não captei o mínimo por lei exigido, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje de captação em relação aos projetos de torneios nacionais, tá? E acho que dentro desse cenário vamos começar a ter algumas discussões e conversas, até mesmo por isso que a gente não consegue divulgar nada antecipado, porque a gente espera ter essa definição, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não sei se Renatão quer complementar alguma coisa sobre esse slide. E quem não conhece lei de incentivo, parece que a gente está falando meio grego, né? Mas acho que quem tem um pouco mais quem já trabalha ou quem já tem um pouco mais de conhecimento, acho que fica mais fácil de entender algumas premissas aí que o Júlio explicou, né? Tem algumas regras, algumas leis aí, então a gente tem que, o jogo rola em cima dessas leis, então a gente fica travado em algumas situações, mas acho que é isso. É só se alguém tiver alguma dúvida aí para perguntar, a gente pode esclarecer, aproveitar já para tirar essas dúvidas até de lei de incentivo, como funciona, qualquer coisinha dentro do que a gente falou. Aí, se não, pode seguir, Júlio. Tá. Desculpa aí, estou me ouvindo bem, estou me ouvindo com eco. Tá duplicando o áudio, ô Mal. Não sei se está Será que é com só? não sei se você está no celular e perto do computador, tá dando interferência. Na real, estou só no computador, não sei, deve estar com alguma coisa logada errada. Depois eu falo que vai ficar muito ruim. Tá, qualquer coisa, cara, escreve no chat aí. Mas tá ruim de entender. Alguém mais tem alguma colocação em relação a esse slide? Só um teste aí, melhorou? Não, não. Tenta falar aí, Mal. Vamos avançar sim, cara. Tá um pouco ruim, mas vamos entendendo, cara. Estou vendo botar a janela aqui, acompanha a minha aqui. Não, é uma decisão aí em cima do Sevens,
porque tem a opção de captar ao longo do ano, né? Isso é horrível. Sim. E aí é uma decisão também se esse campeonato vai acontecer no final do ano ou no começo do ano, porque é uma decisão que pode se captar até o final do ano, nesse projeto que não atingiu o mínimo, ou já começar a trabalhar para o 27 de começo de ano, né? Se é uma intenção também inverter o BR7 masculino, como vai acontecer no Paulista, né? Então, são alguns temas aí que conversam com essa readequação possível aí do Sérgio. Tá. Acho que a sua segunda pergunta aí em relação a calendário e data, a gente vai falar na sequência. E depois, em relação à primeira pergunta, que é ao longo do ano a captação do projeto, o projeto ele tem 2 anos para captar, né? Então, acho que a gente tem essa janela ainda de captação, mas pela realidade, pelo entendimento que a gente tem, até mesmo pelos trâmites hoje como estão do Ministério, qualquer captação que venha para dentro desse projeto nesse próximo trimestre, a gente talvez não tenha tempo hábil para aguardar uma potencial captação para tomar algumas decisões em relação aos Sevens desse ano. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas decisões nos slides seguintes, mas hoje o nosso entendimento é que se a gente não tiver nenhum cenário imediato de valor entrando dentro desse projeto, a gente não vai executar o projeto de Sevens nesse ano. Beleza, Julião. Bom, obrigado. Vou te mutar aí, Mal, para não ficar vindo o seu áudio de fundo aqui. Bom, galera, dito isso, né, aquilo que só para deixar um pouquinho mais claro para todo mundo, né, então essas são as competições que a gente tem de 15, um comparativo, né, do como que a gente executou em 2025 e de como a gente está olhando para 2026 dentro da nossa realidade financeira, tá? Então, aqui, alguns pontos para vocês de observação. Deixa eu só pegar aqui. Em relação ao Super 12 primeira divisão, tá? Aqui a gente tem uma realidade que a gente depende de valores de transferência para uma definição, principalmente do formato final da competição, que é onde a gente tem viagens interestaduais e onde a gente tem o custo maior de passagem, de transporte, que são as passagens aéreas. Tá? Então, hoje, com o valor que a gente tem captado, a gente não consegue ter a manutenção das competições de 15 como foi no ano passado, tá? Como estava claro ali, né? A gente tem, o ano passado a gente executou o 15 com 900 mil e a gente hoje tem 500 mil em conta, então a gente não consegue manter como foi o ano passado, a não ser que a gente tenha essa entrada dessa transferência para a gente ter essa manutenção aqui. Então a gente hoje não consegue ter uma definição de exato qual vai ser o formato final do Super 12 da primeira divisão. Tá? Quando a gente olha para as outras competições de 15, a gente hoje está trabalhando na manutenção do que foi realizado no ano passado. Tá? Então, tanto o Super 12, segunda divisão, que é o acesso qualificatório, quanto Copa do Brasil, quanto masculino e feminino, juvenil e adulto, é a manutenção, porque são competições com um custo menor e que tem uma abrangência nacional maior também. Tá? Então, é o cenário que a gente está hoje em relação aos campeonatos de 15. Quando a gente vai para os campeonatos de Sevens, tá? A gente hoje está trabalhando somente com o BR Sevens, de todas as categorias, tá? Diante de uma potencial recurso que a gente tem, acho que eu não falei aqui no slide anterior, tá? Deixa eu só. Mas a gente tem uma possibilidade ainda de um recurso que tem no projeto de Sevens de 2025, que a gente teria a possibilidade de subsidiar parte do que é o BR7 de 2026, tá? Então, hoje, esse é o cenário que a gente tem diante do valor descaptado de projetos para as competições nacionais de Sevens, tá? Paralelo a isso, Renatão, você quer falar um pouco sobre essa outra frente que você está liderando aí, cara, que é em relação à CVC?
Ô, Júlio, só uma dúvida. Nesse calendário que você coloca de 26, quando você fala de Sevens em etapa única, né? Seriam dois finais de semana diferentes, um para o adulto e outro para as categorias de base, ou seria um final de semana único com todo mundo? Chave, a gente está estamos aberto a conversar, tá? De novo, a gente tem uma proposta inicial que é ser um final de semana único, já vou até mostrar nos slides seguintes quando que vai ser Ah, isso, não, tá bom, beleza. Se depois você vai entrar nisso, tranquilo. Só fiquei com a dúvida. mas aqui a única coisa aqui do Sevens que a gente até coloca aqui como uma premissa inicial é de a gente ser mais já criterioso e seletivo nas equipes que participam, tendo um teto ali de equipes participantes, por questão de número de jogos, por questão de nível de competição, enfim. Foi algumas questões que veio com relatos do último BR Sevens e também da realidade financeira que a gente tem. Tá? Mas essa questão de datas eu vou falar no slide seguinte. Tá? Mas aí, Renatão, eu não sei se você quer falar um pouco sobre essa questão que você também está buscando aí em relação à CVC. CBC. Não sei se quem conhece, aí é o Comitê Brasileiro de Clubes, tá? O Comitê Brasileiro de Clubes é um órgão federal aí que recebe verba da Caixa, como COB, essas coisas que vem verba da loteria. E eles trabalham diretamente com os clubes, né? E a gente já vem conversando com eles há algum tempo para tentar inserir alguma coisa de rugby, mas sempre foi muito difícil porque os clubes têm que ser vinculados, 5 pau por mês de mensalidade, enfim, sempre foi muito engessado. Nos últimos anos, eles vêm flexibilizando algumas coisas, o ano passado eles deram mais uma flexibilizada por uma coisa que chama Campeonatos Brasileiros Internos Abertos, uma coisa assim, e onde existe talvez uma possibilidade de a gente conseguir inserir o Super 12 ali dentro, num custo bem baixo para clubes e onde eles pagariam as passagens, né? Então, a gente está conversando com os caras, existe uma possibilidade, eu acho que ela é pequena, porque eles têm muito interesse que o rugby entre como confederação para ser mais uma confederação parceira, mas na hora que vê números para gastar, eles não ficam muito otimistas, né? Eles questionam demais isso. E, mas, enfim, é uma outra possibilidade e a gente está correndo atrás, né? Quer dizer, ela existe, mas a gente já mandou um e-mail para eles esse ano e eles já responderam algumas coisas, mandamos mais documentação, mas a ideia é só deixar claro aqui que a gente está tentando, estamos correndo atrás de qualquer chancezinha que tem em algum lugar, a gente buscar alguma coisa, alguma verba, enfim, a gente está correndo atrás. Mas não temos nada, é uma possibilidade, mas não temos nada garantido ainda. Boa. Bom, e aí dentro desse cenário, aí a gente entra numa questão aí de discussão de calendário, tá? Então, entendendo o que a gente tem de recurso, entendendo o que a gente tem de valores, entendendo a realidade que a gente tem hoje, acho que aqui a gente realmente compartilhar com vocês, porque a gente quer que os campeonatos eles aconteçam. Como eles vão acontecer, da onde vão vir os financiamentos, vão vir CBRU, clube, isso é uma coisa que a gente em conjunto teria que buscar, tá? E aí dentro disso, a gente traz uma questão de calendário, uma proposta de calendário inicial, tá? Isso aqui não tem nada fechado, de novo, isso aqui acho que é um pontapé para uma discussão que já veio, que ela se iniciou no final do ano passado, já com algumas pessoas, tá? E olhando esse cenário de captação também que a gente tem, tá? Então, já olhando também para frente para ver como que a gente se ajustaria quanto a isso, tá? E aí aqui a gente tem, né, uma inversão de temporadas de Sevens e Kings. Então, Sevens começando no começo, iniciando ali no começo do ano, tá? Até meados ali de abril, e depois uma janela de 15, tá? Acabando o ano ali antes ali do meio de novembro, tá?
por algumas questões que veio já de colocado de logística, de datas, de vestibulares, de muita coisa que acontece naquela janela de final de ano, tá? E conectando já com 2027, uma das possibilidades que a gente vem estudando é resgatar o circuito nacional, tá? Meio que numa linha de como funciona o ATP de tênis, tá? O modelo do tênis, né? Que tem campeonatos regionais, campeonatos menores, campeonatos maiores, com pontuações diferentes para conseguir vaga para uma competição final, que essa competição final seria o BR Sevens, isso olhando já para anos futuros, tá? Falando do Sevens, tá? Mas a gente tem essa proposta inicial, e aí olhando para 2026, já é de imediato a gente já fazer essa inversão com o Sevens, e aí com o Sevens de todas as categorias, masculino, feminino, juvenil, e aí com a pergunta do Xavier, a proposta é fazer no feriado de Tiradentes, que é 18, 19, 20 e 21. Tá? O que a gente está buscando são possibilidades de locais, então a gente já tem uma conversa, a gente tem um local que já tem a porta aberta, que é São Roque, a gente já tem um segundo local que a gente tem uma reunião na quarta-feira que vem, que é São José dos Campos, a gente está numa conversa com Ilhabela e São Sebastião, então a gente também está aguardando uma agenda com a secretaria dessa cidade, olhando para essa possibilidade de acontecer algo já nesse começo de ano, tá? Mas, de novo, aqui é uma coisa que a gente está trazendo para colocar na mesa a realidade que a gente tem financeira, compartilhar com vocês e que caminho que a gente realmente vai seguir com o rugby nacional em relação às competições nacionais, na qual a gente participa, tá? Poli, Júlio. Boa noite. Não, eu queria saber se essa na inversão ali para esse ano ficaria só a parte da CBRU. Então, tipo, o BR7 seria agora no início, mas se a federação pode manter o calendário dela, federação estadual? Sim, na realidade, cada federação tem autonomia para fazer o seu ajuste de competição dentro daquilo que entenda a realidade. Por que que a gente traz é, essa discussão de inversão de calendário? Porque a gente teve várias pessoas que vieram ao longo do segundo semestre do ano passado já colocando essa possibilidade. Esse tema, ele voltou à tona no encontro da Conexão Brasil, tá? E aí a gente, como confederação, até mesmo como tem sido os últimos anos, a gente, pelo cenário que a gente teve também de captação, porque se a gente tem o projeto captado, talvez não, a gente não seria nesse ano que a gente poderia fazer essa mudança de calendário. O ponto é que a gente não tem um projeto de Sevens captado, então a gente não tem dinheiro para executar um projeto. Então a competição, a gente precisa chancelar uma competição para 2026 nacional que se enquadra aos critérios do Bolsa Atleta, tá? E tanto para o masculino quanto para o feminino. O masculino era o BR Sevens, o BR Sevens masculino, ele não tem subsídio nenhum para os clubes vão por conta, se organizam por conta. O feminino ele tinha o Super Sevens, que era a competição que validava o Bolsa, uma das competições que validava o Bolsa Atleta, só que ela tinha subsídio de transporte para os clubes participarem. E com o projeto não tendo o recurso, a gente veio com essa proposta de fazer tudo já nesse começo de semestre, de começo de ano, já invertendo isso e já tendo uma conexão futura com esse potencial circuito nacional para resgatar isso que acontecia antigamente. Não, beleza, é que a gente tem reunião segunda aqui da federação, daí eu já vou ver se os clubes acham que é interessante talvez inverter também, fazer os sevens no início. Chico, Oi. Não, me chamou a atenção um pouco olhando o calendário para frente. Você começa 2027, na realidade, em novembro de 26. É isso?
Na A gente realidade, fica praticamente rodando 12 por 12, não tem nenhuma janela. a gente colocou aquela sugestão ali, de novo, isso é uma sugestão inicial, tá? Olhando para as competições de Sevens ao longo dos próximos anos, tá? A gente já tinha conversado com algumas pessoas de resgatar o circuito nacional, onde a gente tinha antigamente, né? São José, Niterói, Curitiba, Florianópolis, tinha o Lions, que a gente tinha essas etapas que acontecia ali de novembro a março, fevereiro entre anos. Então a gente colocou aquilo ali como uma proposta inicial, não quer dizer que vai ser aquela data, tanto que a gente não tem um modelo formatado disso, tá? Porque o que a gente pensa a gente tem o BR Sevens como a competição nacional que chancela o Bolsa Atleta, tá? O ponto é quem participa dessa competição nacional. A gente não tem condição de ficar toda a competição abrindo um leque de 20, 24 equipes, de 18, de 12 de participação. Então a gente tem um critério prévio, igual a gente já tinha com o Super Sevens feminino, de ter etapas estaduais, de ter etapas regionais, para poder jogar o Super Sevens. E a construção desse circuito de anos seguintes é, teria uma base na ideia ali de como é o circuito de tênis, né, do ATP, que a gente tem etapas com diferentes pontuações e que as equipes, para participar do BR Sevens, seriam ranqueadas a partir dessas pontuações, entendeu? A gente não tem isso muito claro, precisa encontrar um modelo que tenha uma equidade aí em relação às regiões, porque a gente tem números de equipes diferentes, níveis diferentes, então a gente precisa encontrar um formato, mas quando a gente está olhando para 27 para frente, a gente só trouxe isso como uma sugestão de que pode se iniciar sim no final de um ano para valer para o próximo ano. Tá? Não quer dizer que vai Uhum. iniciar. Não, tranquilo. Só acho que assim, talvez aí vale a pena pensar também como sugestão de não ter os dois calendários do juvenil, da base, junto com o adulto, colados exatamente por período de férias, período que a gente já está tentando evitar justamente de vestibular. Quer dizer, pensar em que, de repente, você pode estar jogando o calendário do juvenil, por exemplo, um mês para frente, em vez de você fazer o final, ou algum tempo para frente, não sei. É só uma ideia que acho que, pelo menos pelo que eu entendo, não deveria ser, ou não é, necessário que os dois caminhem juntos, exatamente com as mesmas datas, né? Começo e fim. Não, tá perfeito. Tanto que a gente tira, a ideia de tirar do final do ano é já o período de vestibulares. Tá? Então, se Uhum. a gente faz um ajuste do BR Sevens, mas cria uma competição ali, meio que não faz muito sentido. A gente só trouxe aqui mesmo hoje para ilustrar e ter um pontapé de partida numa discussão futura sobre essa questão de calendário, mas muito mais para resgatar e trazer que a proposta com o Sevens é ela caminhar para um modelo de circuito, tendo o BR Sevens como a competição que chancela o Bolsa Atleta, principalmente para o feminino, porque não era no caso do feminino. Do masculino, do juvenil, era essa única competição. O feminino, ele vinha diluído em 3 etapas que se somavam para ter equipe ali, as 3 equipes que pleiteavam o Bolsa Atleta. Tá. Uma segunda pergunta, eu concordo plenamente com você e acho que é isso mesmo, temos que abrir a mente para novas ideias. Quando você fala da ideia da etapa, seria interessante se a gente pudesse, e não precisa ser agora, você pode passar de repente para o pessoal um documento depois, colocando qual que seria o pré-requisito para a gente fazer uma final de BR Sevens, e o que está sendo oferecido hoje pela sede. Quer dizer, hoje nós temos São Roque, a gente esteve lá, foi muito bacana, tal, tudo, mas entender o que a gente pode, de repente, estar buscando em algum outro lugar.
Tá perfeito, Chico. Até vou deixar isso anotado depois ali no slide, mas acho que a gente precisa assim, ter algumas premissas, alguns critérios de sedes, até quando a gente fala ali de circuito, que a equipe que organiza, ela também promova algum benefício para quem participe. Então, promova um alojamento, uma isenção de algum custo, porque consegue uma ambulância com a prefeitura, porque não adianta nada a gente querer fazer um circuito e cada etapa custar R$ 5.000 por equipe. Não vai adiantar nada, a gente não vai fazer com que a competição, com que o rugby funcione. Então, a ideia é mesmo resgatar como era antigamente, que tinha, né, algumas etapas centrais, e essas etapas, os próprios clubes comercializavam essas etapas, né? Então eles conseguiam não só subsidiar parte de necessidade de demanda dos clubes, mas também fazer receita com isso. Tá? Então é um olhar que a gente tem e que a gente é um dos pontos que a gente depois vai precisar sim construir, Chico, que são esses critérios aí para você organizar, ou para sua etapa ser validada dentro desse circuito. Perfeito, perfeito. Não, e acho que é isso mesmo. Tem que entender quais são os benefícios que vão para todos, né? Porque senão acaba ficando que o único beneficiário na organização é aquele que não vai ter que ter o transporte, que é o time da casa. Não, perfeito. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa assim olhar, tá? E já está no A nosso ideia, radar. a ideia é como um pouco como o Júlio falou, desculpa, Julião, mas a gente precisa, cara, é nítido aí que o dinheiro para torneio ele vem quando a fonte é lei de incentivo de captação, ele vem cada vez minguando. A gente não está conseguindo captar, enfim. Então, isso está minguando, a gente está vendo, é claro. Então, a gente tem que. E esse formato ele já existia lá atrás. Quem joga assim, quem tem cabelo branco aqui, igual eu aqui, Xavier, pessoal mais velho aí, antigamente você tinha, cada clube organizava uma etapa, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e era um circuito de fim de ano. Entendeu? Cada um pagando o seu, você pagava inscrição, pagava para chegar, pagava tudo, entendeu? E os clubes, cada clube que organizava, ele arrecadava uma graninha de inscrição, corria atrás de um patrocinador, e é um pouco como o Júlio falou, isso está voltando a ser como era antigamente, é que a gente sofreu um boom aí, começou a entrar muito dinheiro na confederação, começou a pagar tudo para todo mundo, pagar tudo para todo mundo, naturalmente os clubes meio que tiraram o pé, a coisa foi cada vez saindo dos clubes, né? Tirando os clubes do protagonismo. Cara, e hoje nós estamos numa situação que a gente tem que voltar ao que a gente sempre foi, né? Quer dizer, a gente acabou dando um passo aí que se mostrou pelo que era um passo que não levou a gente para lugar nenhum. No fundo, a gente está voltando agora para uma situação aqui que os clubes vão ter que se organizar, não só os clubes, as regiões vão ter que se organizar, entendeu? Porque você vai ter que fazer dessa etapa uma coisa onde gere uma grana, cara. Hoje, né, você fazer uma etapa, conseguir botar lá 8 clubes masculinos, 8 femininos, 4 juvenis, cara, se você vender, você está vendendo açaí, você está vendendo coisa, você faz 10, 15 pau no final de semana. Entendeu? E faz porque a gente sabe o Taubaté, por exemplo, quando a gente fazia a Copa Cultura Inglesa lá, só de açaí, os caras levantavam 10, 15 de pau. Entendeu? Quer dizer, então é isso que a gente vai ter, assim, que a nossa comunidade aqui não é muito mais falando como Renato CBRU, como Xavier Arbitragem, como o Júlio do Charrua, entendeu? Chico da Poli, não. A gente, como comunidade, a gente vai ter que se reinventar. Entendeu? A gente vai ter que se reinventar, porque para acabar com o rugby não vai acabar. Entendeu? A gente não vai acabar. Entendeu? A gente sempre se jogou sem dinheiro, a gente sempre se virou. Entendeu? Então, agora, o que nós estamos trazendo aqui é que é uma nova realidade. Entendeu? Então, a gente precisa todo mundo entender essa nova realidade, se juntar e buscar soluções, buscar ideias, buscar uma coisa que seja boa para todo mundo. Entendeu? Então, quando a gente pensou nesse modelo do circuito, é exatamente isso. De repente, você vai juntar lá o pessoal do Sul e vai fazer um baita de um evento, entendeu? E de repente um clube de São Paulo vai querer jogar para pontuar lá embaixo, entendeu? Como vai vir o Rio de Janeiro vai fazer um baita evento ali, onde o pessoal de São Paulo, Minas vai, o pessoal do Nova Lima pode fazer um evento daquela região, onde o pessoal vai jogar, entendeu? Então, o que nós vamos ter que fazer é entender, aí sim, quais são os critérios mínimos, o que tem que ter para esse evento poder pontuar,
para esse clube se classificar para um BR Sevens, que aí sim, ali é o que vale o Bolsa Atleta, enfim, e esse campeonato do BR Sevens a gente quer sim conseguir ter uma verba para a gente poder não pagar pelo menos a vinda dos clubes, mas de repente o cara chega e aí sim a gente dá uma alimentação, dá arbitragem, dá um campo, dá várias coisas, dá uma estrutura mínima para esse pessoal jogar, entendeu? Mas no fundo, né, assim, a gente está voltando num modelo que ele já existiu, e vou dizer por mim, assim, eu me divertia muito de jogar, né, de sair daqui no final de semana e jogar um torneio em Floripa, por exemplo, entendeu? Bater uma bola, encontrar o pessoal lá, ficar um final de semana jogando touch, pagava para ir, pagava para jogar e, entendeu? Tomava minha cachaça e ia embora. Cara, é isso, cara. O rugby é isso, moçada. A gente tem que um pouco agora, de novo, voltar um pouco atrás aí da essência do esporte, entendeu? Do prazer de estar junto, do prazer de bater uma bola com os amigos, do prazer de se divertir. E o clube, ao mesmo tempo, de recepcionar bem, fazer uma boa festa, correr atrás de um patrocinador, ter uma comissão de gente trabalhando, fazer desse evento, sim, uma fonte de receita e não uma fonte de despesa, né? Mas esse é o novo, eu acho que esse é o novo cenário que a gente vai começar a ter na nossa frente. Obviamente que como a gente que está nessa transição, a gente vai sofrer um pouquinho no começo, mas o que eu enxergo, pelo menos, daqui para frente, que a gente está muito mais perto disso do que era há 2 anos atrás aí, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a tirar ideias da cachola aí, pensar diferente e começar a olhar a gente como um bloco só de comunidade, né? Como todo mundo junto, o que a gente pode fazer para que juntos a gente possa caminhar aí e fazer que pelo menos a galera tenha torneios para poder jogar. Acho que a Gabriela está aí com a mão levantada, né? Isso que eu ia falar, Gabi, fala aí. Oi, boa tarde, tudo bem? Seguinte, a minha dúvida, eu estou vendo que vocês estão falando dessas sugestões de pré-requisitos para o BR, principalmente agora, final 2026-27, né? Essa pontuação dos calendários dos campeonatos regionais, enfim. Mas para esse que vocês colocam na sugestão para que aconteça em abril, vai ter esses pré-requisitos, participação de regionais, participação de estaduais, times participantes, como foi nesse último ano? Porque dependendo disso, a gente precisa readequar o nosso calendário para ontem para poder atender esses pré-requisitos. Isso é uma boa pergunta. Isso não tem fechado, mas a primeira coisa que veio na mesa é o ranking da última competição. Então, a gente utilizar o ranking da última competição e aí número de vagas desse ranking, quem são as equipes que têm interesse em participar, porque a gente teve no último BR, me fugiu, não sei se foi 16. 16 equipes. 16 equipes, quando a gente fala de restringir para 12, a gente precisa ter algum critério de participação. Tá? Em tese, inicialmente é o ranking da última competição. Até mesmo porque se a gente coloca critérios de participação prévio, a gente está falando aí de 2 meses e meio de competição e não funcionaria, talvez. Tá? Então, mas esse é um dos pontos que a gente tem que tomar uma decisão nos próximos 10, 15 dias, porque a gente precisa ter uma definição de tudo. Esse é o motivo da urgência da reunião, não é só para compartilhar com vocês o formato, mas é para expor o cenário que a gente tem, deixar aberto esses próximos dias para quem quiser nos procurar no privado para falar sobre o que tem observado, tá? Mas a tendência é que a gente caminhe para essas decisões, a não ser que tenha uma mudança muito grande, alguma necessidade ou alguma solução que faça a gente retomar o modelo que a gente tinha no ano passado, mas o modelo hoje, a gente precisa tomar uma decisão, ele se caminha para isso que a gente apresentou para vocês, mas a gente tem aí mais 10, 15 dias para ter uma definição, e depois a gente vai ter que entrar nesses pormenores de participação, entendeu? Porque a gente está falando de uma competição daqui 2 meses e meio, 3 meses, que quem participa se a gente vai ter restrição de vagas, entendeu? Então, olhando para essa de 2026, para a de 2027, aí sim é outro, temos tempo, mas para essa de 2026, esse é um ponto que não temos isso definido, até mesmo porque a gente quer abrir e chegar num critério que seja o mais justo possível para todo mundo, dentro da realidade que a gente tem.
E só colocando outra coisa aqui, assim, a gente está num momento crítico também dentro do Ministério, porque quem acompanha, o ano passado o Lula sancionou a nova lei do esporte, né? Então, a lei de incentivo ao esporte, ela virou efetiva, ela era uma lei que ela tinha, não é transitória, ela era provisória, e com isso o que acontece? Hoje o Ministério, como ele sancionou, tiveram algumas mudanças, alguns acertos na lei. Então, o que o Ministério fez? O Ministério falou, tá bom, então eu não julgo mais nada, não faço mais nada, até isso ficar mais claro para mim. Então, tudo que a gente está colocando no Ministério, a gente não tem a menor ideia de quando vai ser aprovado, de quando vão dar ok, entendeu? A gente estava discutindo, por exemplo, hoje, a gente já está fazendo prestação de contas de alguns projetos, e foi o que o pessoal falou, ó, vocês podem até fazer, mas não sabemos quando a gente vai fazer. Tudo bem, já vamos fazer, vamos mandar, mas isso pode demorar, os caras podem em 15 dias dar o ok, dar transferência, como o cara pode demorar 6 meses, entendeu? Quer dizer, então hoje a gente está a gente está num cenário muito escuro das coisas, da situação toda da lei de incentivo, e de novo, não somos só nós, tá? Isso aí, todo mundo que trabalha com lei de incentivo, todos os clubes que estão aqui que trabalham com lei de incentivo estão na mesma situação. Então, isso é uma outra coisa também que a gente tem que ir entendendo. Segue aí, Julião. Pergunta do Chico: qual verba usada no BR-7 2025? Você quer saber da origem da verba ou o valor da verba, o Chico? Não, o valor, só você passou esse valor, mas eu não marquei aqui. Só para a gente ter uma referência do que seria o valor que hoje a gente teria necessidade para fazer um BR-7, O no BR, mesmo molde que foi. na realidade, o BR-7, qual que é o ponto do BR-7? Eu vou até voltar aqui na apresentação para vocês. A gente tem o que aconteceu no ano passado, nesse projeto do Sevens, tá? Nesse projeto do Sevens, ao longo do ano, entrou uma transferência de projeto. Ou seja, então a gente pediu uma execução com um valor menor, ao longo do ano entrou uma transferência, esse valor subiu. Quando a gente pede, o trâmite eu preciso pedir a transferência, o Ministério autoriza a transferência e o dinheiro cai na conta. Quando o dinheiro cai na conta, a gente precisa pedir a readequação daquele projeto. Tá? Ou seja, a gente tem uma etapa de Sevens que a gente pediu para readequar. A gente tinha feito em 3 etapas o projeto inicial, e a gente, na readequação, a gente conseguiu colocar mais uma 4ª etapa. O que contempla essa etapa? Pagamento de arbitragem, ambulância, hotel da arbitragem, ou seja, está em vias da autorização dessa readequação. Autorizando essa readequação, a gente teria um recurso para executar uma nova etapa de Sevens, que aí seria essa etapa desse BR Sevens, entendeu? Então, a gente conseguiria, fazendo uma única etapa, a gente conseguiria ter um recurso para subsidiar parte dos custos dessa etapa desse BR. Não, tudo bem. É só para entender, quanto custa um BR-7, ou quanto custou o BR-7 2025 em São Roque, a etapa final? Não sei se é uma pergunta fácil de responder, você também pode me passar isso 200, depois. 200 pau, 220 Tá, pau, por aí. tá bom. Bem, 200, 220 os 2 finais de semana ou só o adulto? Não. Eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que o juvenil foi 200, uns 205, me corrija aí, Julião, mas uns 250, né? E o masculino foi um pouco mais barato, o adulto. Tinha menos jogo, né? Uhum. E não tinha alimentação, né? O juvenil a gente deu alimentação, É. e o adulto não. Isso tem um impacto grande ali, só de alimentação perto de 80 a 100 mil. E a gente teve um grande problema nesse final de ano, por quê? Porque a gente tinha um acerto com a SNE. A SNE é a Secretaria Nacional de Excelência Esportiva. E a gente tinha feito todo o BR-7 juvenil dentro de um custo que eles iam dar uma grana para a gente. Mas, de novo, é aquela coisa de trabalhar com o Ministério. Fizemos, estava até novembro,
Eu tava, beleza, ok, só trâmite interno para liberar a grana, que é uma grana diferente de lei de incentivo, né? É uma grana que a gente foi lá em fevereiro, eles falaram que tinham lá, iam liberar uma verba, a gente escreveu o projeto, fomos tocando o programa, pô, volta, não, isso está ruim, blá, 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 blá. Final de outubro deram ok, faltando uma semana para o torneio, o dinheiro sumiu, né? Quer dizer, provavelmente o ministro deve ter pedido, ou chegou alguém conhecido lá, tinha uma grana na conta do ministério, falou, não, vou usar essa grana. Quer dizer, então, é difícil depender desse tipo de, né? Até o custo do Brasil, né? Todo mundo aqui mora no Brasil sabe. Esse é Mas o aparentemente velho isso deve bom ser custo do Brasil. melhor no começo do ano. Quer dizer, final do ano é Então, a onde, gente, onde o cobertor estica e falta para então, todo lado. Chico, a gente, toda vez que a gente se fode, né? Desculpa a palavra, mas a gente tenta pensar o porquê que a gente se fudeu, né, cara? Então, um dos pontos a gente falou, pô, será que é porque era fim de ano e aquela correria quer agradar alguém? Pode ser. Por isso que a gente também está tentando passar agora para o começo, entendeu? Para falar, meu, né? Pô, se alguém for usar a grana, deve ter grana de outros aí, né? Deixa a gente com a nossa, né? Não sabemos, vamos testar, né? Porra, Vamos entre testar. usar grana para os cobras ou para os sevens da turma, vamos pôr no seven da turma. Eu tô de acordo. Essa deveria, mas enfim, Chico, 175 mil o adulto, 301 o juvenil. pronto. Eu tô sem conseguir levantar a mão, pessoal. Eu tô caçando aqui a mãozinha, não tô conseguindo. Mas eu Pô, queria. mas o som já melhorou bem, Mal. Pô, tudo Não, bem. eu já constatei. Desculpem aí pela primeira interrupção. Bom, queria tentar ser prático aqui e olhar para 2026, né? O Julião, assim, acho que ele elucidou várias frentes, várias possibilidades e até um plano futuro. Tenho vontade de calçar chuteira aí, de voltar a jogar esse circuito aí, que realmente deu saudade. Mas pensando em 2026, pelo que eu entendi, então, o Sevens, tanto masculino quanto feminino, adulto e juvenil, seria primeiro semestre agora, abril, né? Essa data para a gente se preparar. E se a questão de ser num dia só, já vai ser para essa etapa 2026, de juntar o juvenil com o adulto, né, com essa diminuição de equipes. Esse é o plano A, porque eu acho que se a gente olhar pelo menos para o plano A, a gente consegue visualizar possíveis empecilhos, né? E, enfim, só para ter essa clareza. Isso, Mal. Esse é o plano A, cara. É aquilo que eu falei. A gente tem aí mais 10 a 15 dias para ter abertura para vocês colocarem com a gente os pontos que tem também e a gente ter algumas definições internas. Mas tem algumas entrelinhas que a gente precisa também estar um pouco mais calçado, tá? Mas essa questão do Sevens, a proposta é ter essa inversão já para esse ano, tá? Então, e essa etapa acontecer no feriado de 21 de abril, tá? E as 4 categorias no mesmo local. Então, a gente está com uma conversa com o São José, porque o João do Pulo tem 2 campos, um colado no outro ali, tá? Tem o campo do Iguanas e tem o campo do próprio João do Pulo. E com 2 campos a gente consegue fazer as 4 categorias. 4 não, né? São 6 categorias, porque são 4 juvenis e 2 adultas. A gente Julião, conseguiu. sobre Bolsa Atleta, para o feminino também viraria esse o torneio da Bolsa Atleta? Também seria Tudo tudo aí, ali. Para tudo aí. 2020, para 2026, sim, seria esse o torneio. Beleza. Tá claro aqui. Obrigado. Tá? Mas é isso, pessoal. Acho que agora o que fica de próximos passos, tá? É vocês digerirem internamente, tá? Dentro da realidade do clube de vocês, dentro da região de vocês. A gente, como confederação, a gente precisa tomar algumas decisões nos próximos 10, 15 dias, porque todo mundo precisa ter a sua organização de competição, tá? A gente está colocando tudo na mesa para ser o mais transparente possível. Tá? Então, até, por exemplo, de jogar o 15 para frente, é até uma oportunidade que a gente tem que aumenta a nossa janela de tempo com o Ministério, porque existe um grande risco de a gente, por exemplo, não ter a autorização da transferência para conseguir executar o 15. Não executando, não tendo essa transferência, a gente não consegue executar o 15 como a gente executou no ano passado. Então, colocando ele mais para frente, a gente aumenta também essa janela de tempo para trâmites no Ministério, por exemplo.
tá? Mas acho que aqui os próximos passos, é como eu falei, deixar que vocês levem internamente e a gente está nessas próximas 2 semanas aí à disposição para conversar, para entender sugestões, para explicar mais detalhado, mas o plano que a gente hoje tem é caminhar para isso que a gente apresentou, tá? É caminhar para isso que a gente apresentou. O que precisa agora é, daqui 15 dias, a gente bater o martelo em relação a isso. Então, realmente deixamos aberto essa conversa, tá? Não vai, como eu falei, a gente não vai chegar a uma conclusão na reunião de hoje, uma definição na reunião de hoje, mas estamos colocando as cartas na mesa para a gente escolher o melhor caminho aí para que a gente tenha. E depois dessa decisão, a gente até ter uma construção de algumas pessoas que queiram se somar para construir esse circuito 26-27. Tá? A gente ter mais pessoas ali, mais pessoas envolvidas, para a gente já olhar para os próximos anos com mais pessoas na mesa tendo essa construção. Ô, Fala aí, Júlio, Mal. sem estender, cara, sem estender, um minutinho só, acho que é legal, tem muita gente ouvindo aí, né? E aí compartilhar um aprendizado que a gente já tomou na cabeça e estava olhando aqui, né, em termos de planejamento aí, de torneios para vocês, para a lei de incentivo. A ideia é fazer um circuito, né? Então seria provavelmente um projeto grande, um projeto robusto. E, pô, a gente já tomou na cabeça aqui de ter mais de 500 mil captados e não ser os 20% mínimo, porque a gente escreveu um projeto grande demais. Então, talvez vocês também tentarem destrinchar um pouco essas etapas, porque você vê aí, 120 pau que está parado lá e que faria quase o masculino estaria pago, né? Então, pensar só colaboração aí para o futuro, e é isso. É que no fundo o que acontece, Mal, isso aqui, a gente, foi um ano que como captação foi muito ruim, entendeu? Então a gente vinha captando, a gente não, a princípio a gente vinha, se você for olhar que nem a apresentação do Júlio antes, a gente sempre teve uma verba ali razoável, né? A questão é que agora, por exemplo, esse 120 do Sevens, ele não deveria nem ter entrado no Sevens, ele teria que ter entrado no 15, entendeu? Porque é um controle que aí tem que ser feito aqui interno para falar, pô, peraí, se eu não vou atingir os 20%, eu não ponho nada aqui, eu ponho nos outros, né, cara? Mas, enfim, isso são coisas do dia a dia aqui dentro e a gente está tentando cada vez mais corrigir isso. Aquela realidade que a gente sofre, né? É complicado Exato. antever as coisas. Dá para tentar, Sim. Renato, uma carta de transferência, não sei quem aportou, como se fosse um erro de destino de projeto. A questão tem tudo isso para ser feito. A questão é que, de novo, a gente, como ministério, exatamente, a gente depende de um monte de prazo. Agora é entender se vale a pena deixar esse 120 correr durante o ano para captar mais 250 e já ter o dinheiro para o ano que vem, entendeu? Para o BR Service do ano que vem. Agora, de novo, é o que o Júlio falou. A gente já até hoje, a vantagem é que nós estamos com as cartas na mesa. Agora é ver o que a gente vai fazer. Mas a gente depende de mais pessoas aqui dentro nas tomadas de decisão, mas nós estamos olhando tudo isso para entender para que lado que a gente corre. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou mandar no grupo ali. Acho que todo mundo que está nessa reunião está naquele grupo ali, né, na conexão. Quem não tiver aí, faz algum gesto aí no chat, aí depois a gente adiciona. Eu vou mandar ali naquele grupo essa apresentação para todo mundo que precisar compartilhar internamente aí, tá? E a gente fica nesses próximos 10, 15 dias à disposição para conversar sobre, se alguém tiver algum outro caminho que veja em relação a essa questão de competição, estamos abertos a conversar, tá? Mas esse é o pontapé de partida que a gente tem para esse ano de 2026. Beleza? Ô, Júlio, você levantou a mão, não sei se você quer falar alguma coisa aí. Beleza. Cara, eu ia pedir para tu mandar o calendário, mas tu vai mandar a apresentação. Show, valeu. Beleza, galera? Eu acho que é isso. Obrigado aí do tempo de vocês. Eu não Bom, consegui eu não consegui levantar a mãozinha. Tá me escutando? Pode falar. Pode falar, Lembre. Eu queria saber se esse possível BR7 em abril seria tudo por conta de cada clube. CBRU não vai custear nada. A gente custeia o Acho que aí evento. você já vai dar uma lapidada. Sim, sim. A ideia é a gente ter o recurso. O que acontece? Um dos grandes problemas dessa sobra desse dinheiro é que eu não tenho mais passagem aérea, porque a passagem aérea a gente já usou, né, nas etapas do Super Series do ano passado.
Então, a gente precisa entender se vai ser aprovada essa readequação. Com essa readequação, o que a gente consegue fazer? Pagar arbitragem, enfim, pagar campo, pagar talvez um outro ônibus de ajuda. A gente precisa entender o que o Ministério vai nos aprovar na readequação, entendeu? Porque com isso a gente consegue, opa, o cara me aprovou isso, isso, isso. Bom, dá para fazer isso, isso, isso. Né? Avião eu sei que não, por exemplo, porque eu sei que não temos avião. Todas essas passagens que a gente tinha dentro do projeto, a gente usou o ano passado para as etapas do Super Sevens. Uhum. Só isso. Obrigada. Acho que é importante lembrar nisso, que tem para todo mundo. O modelo desse BR7 ele vai ser o modelo do BR7 adulto. Tá? Então tem o custo da inscrição do clube, o clube vem por conta, ele se organiza a alimentação por conta, e até o modelo juvenil nesse modelo também. Tá? Então a gente está trabalhando para conseguir recurso, mas a pontapé inicial é o modelo do BR7 de 2026, tanto adulto quanto juvenil, é seguir o modelo que foi feito nos últimos anos do BR7 adulto masculino. Tá? Bom, galera, é isso. Obrigado do tempo de vocês. Bom ano para todo mundo. Para quem está de férias ainda, boas férias, boas viagens aí, bom descanso, porque o ano é longo. Boa, Valeu, pessoal, só galera. queria só deixar né, aqui, eu acho que as notícias, obviamente, que elas não são boas, não é que não são boas, né? Acho que dá para. É o copo meio cheio, meio vazio, como sempre, né? Eu acho que elas são, vamos botar assim, que elas são diferentes dos últimos anos, mas eu acho que a gente, com isso, a gente consegue talvez colocar o rugby dentro dos valores que sempre foi, né? É um esporte amador, um esporte que a gente joga porque a gente gosta de se divertir, que a gente gosta no final tomar uma cerveja, que eu gosto de ir lá para o sul encontrar a Mica, ver o Ige, entendeu? Tomar uma cerveja com eles lá e bater uma bola e voltar ao que é a essência do nosso esporte, meu. Em algum momento a gente se perdeu aí com esse negócio de dinheiro, de profissionalização, de dinheiro para todo lado, entendeu? E eu acho que agora a gente está sendo obrigado a talvez a voltar a resgatar alguns valores aí que a gente no meio do caminho a gente deixou escapar, né? Eu acho que os clubes têm que voltar a se unir mais, as regiões têm que voltar a se unir mais e todo mundo entender que o barco é de todo mundo. De novo, o rugby ele não vai acabar no país, entendeu? Porque eu joguei rugby sempre, eu sempre paguei para jogar, paguei para viajar, paguei para uniforme, joguei sul-americano pagando o bolso, entendeu? E, cara, se eu olhar para trás, eu tenho meus melhores amigos dentro desse esporte. As viagens que eu conto para meus filhos, que foram as mais engraçadas, foi indo jogar rugby em algum lugar, né? Então, eu acho que dentro disso, eu acho que é um pouco do que a gente vai ter que começar a resgatar aí, e eu acho que, então, é olhar para frente e olhar com bons olhos, né? Vamos se ajudar, vamos todo mundo trabalhar dessa forma, mas eu acho que se a gente conseguir achar esse caminho o mais rápido possível, a gente consegue aí trazer de volta uma coisa que a gente perdeu, que são os valores e o prazer de estar junto na beira do campo, dando uma risada. Tá, acho que era isso aí. Ô, Renato, se me permite, eu Sempre. acho que às vezes a gente fica meio raivudo assim, né? Nesse percurso a gente, poxa, deu muita grana e tal, não sei o quê, e hoje a gente se perdeu. Na verdade, foi possível que muitos também tiveram oportunidade de viajar, de sair das suas regiões e participar, né? Até mesmo viagens de avião, que tanta molecada que nem acesso a isso teria. Então também teve lá seu lado positivo. Mas é isso, agora é olhar para frente mesmo e trocar, né? E ver como que a gente se reinventa. Agora, é muito importante também que a gente tenha uma regra bem clara para que não seja trocada no andar da carruagem, né? Para depois não ter ruídos e clubes ficarem também chateados, como aconteceu ano passado, de só vai quem participar das etapas, tal, 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 e aí depois já foi explicado essa situação, né, de por que motivo acabou trocando um pouco das regras, mas alguns clubes ficaram mordidos no fato de, poxa, paguei tanto para ir para quali e tal, não sei quem, e agora tantos clubes podem também participar da competição e não tiveram, né, as mesmas regras que eu cumpri lá atrás.
Então, é só para a gente cuidar com isso, assim, né? Das coisas irem acontecendo e fazer igual vocês acabaram de fazer, né? Trazer aqui e deixar tudo às claras. Boa, amigo. A gente vai aprendendo. Teve aquela regra tem aquela regra dos 5 estados no Bolsa Atleta e quando a gente foi se ater a isso aí, a gente tentou ainda conversar no Ministério, e o Ministério falou, não, assim, para você, se caso não aconteça, vocês vão cair num risco de bater aqui, foi 4, e a gente fala, não. Ele falou, né? Porque aí você foge de uma regra, e aí se a gente tiver meio apertado de grana aqui, tiver qualquer problema, o cara fala, não, então, né, tem que cortar alguém, corta o rugby que não cumpriu. Então, mas é bom, vivendo e aprendendo, né? Eu acho que errar, todo mundo erra, né? O ruim é quando você começa a cometer o mesmo erro várias vezes, né? Acho Então, que é isso, né, muito bem. Julião? É isso, galera. Da minha parte, compartilhei com vocês já a apresentação e estamos abertos aí a possíveis conversas aí, galera. Espero que tenha deixado claro para todo mundo também. Se alguém tiver dúvida, estamos à disposição. Valeu, Valeu, pessoal. Boa pessoal. noite. Bom ano para Boa todo mundo, meu. noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais.